falar um pouco sobre métodos sintéticos e analíticos. Mas, primeiramente, vamos entender o que é alfabetização e métodos de alfabetização. A alfabetização, ela tem um conceito que foi carregado pelo letramento e não se falava em métodos de alfabetização. Em 1876, teve um movimento pela formação da República. Esse período foi marcado pela implementação dos primeiros métodos de ensino da leitura. Porém, ainda não eram satisfatórios seus efeitos. Na década de 1990, o sistema educacional brasileiro cresceu e se tornou cada vez mais universalizado. A intenção era permitir que o Brasil fosse competitivo em um contexto globalizado e digital. A alfabetização é um processo de aprendizado de sistema alfabético e suas convenções e aprendizagem. De sistema notacional, que é representada por grafemas e fonemas de fala. Antes se considerava alfabetizado apenas indivíduos que sabiam escrever o nome. Hoje espera que o indivíduo recém-alfabetizado sejam capazes de ler, compreender textos e produzi-los. Alcançar uma hipótese de alfabetização não quer dizer que o indivíduo esteja totalmente alfabetizado, pois é um período muito importante na aprendizagem da leitura e da escrita. Existem processamentos diferentes para cada um processo. Com a necessidade de saber como se dá o processo de aprendizagem da leitura e escrita, surgiram os métodos de alfabetização, que impõem regras que devem ser seguidas pela criança a ser alfabetizada. Porém, a aprendizagem da criança é natural. Assim, através da alfabetização, chegamos no métodos sintéticos e analíticos. Alfabético. Começa com os nomes das letras do alfabeto para depois fazer as combinações silábicas e então montar as palavras. Depois, a criança lê sentenças curtas até chegar a histórias completas. É também conhecida como soletração, pois ensina o aluno a soletrar as sílabas até reconhecer as palavras. Por exemplo, D com A, dá, D com O, dó, aí forma a palavrinha dado. O método fônico ou o método fonético é um método de alfabetização que consiste no aprendizado entre fonemas e grafemas, ou seja, dos sons e das letras. O aprendizado só começa quando as crianças conhecem e entendem um princípio alfabético. Elas precisam conhecer as 26 letras do nosso alfabeto, começando pelas vogais A, E, I, O, U, e as mais complexas, que são as consoantes, e as letras K, W e Y. Elas precisam entender que as letras representam os sons da fala e para grafar precisam saber o que significam. Esse método tem vantagens e desvantagens, tendo como vantagem que ao aproximar fonemas e grafemas, o método estabelece relação direta entre a escrita e a fala, abrindo caminho para a codificação e a decodificação dos textos. A criança começa a ter um domínio para formar textos, frases. E a desvantagem desse método é que nem todas as palavras são escritas como soam. Como, por exemplo, açúcar é escrita com C cedilha, mas tem um som de S. Chave é escrita com CH, são duas consoantes, mas tem um som de X. E isso acaba confundindo um pouco a cabeça das crianças. O método silábico consiste em ensinar a leitura combinando vogais e consoantes para formar sílabas. Considera a sílaba a unidade linguística fundamental, já que na prática só se pode pronunciar a consoante juntamente com a vogal. Para esse método são utilizadas cartilhas que apresentam as famílias silábicas que podem ser associadas a desenhos ou palavras-chave, cujas sílabas iniciais são destacadas. Sendo assim, o aluno aos poucos entra em contato com pequenos textos. Tem algumas características, como ensinar as vogais iniciais, memorizar e repetir sílabas e palavras, ensinar as sílabas simples e em seguida as complexas, formar várias palavras e frases apenas com as sílabas estudadas, ensinar a sílaba, não o fonema. E tem como desvantagem que o aprendizado pode se tornar lento e tedioso por ser estudada apenas a sílaba e não a letra ou o grafema.
Métodos analíticos. O método analítico, também conhecido como método olhar e dizer, defende que a leitura é um ato global e audiovisual, ou seja, eles partem de unidades maiores que depois são divididas em unidades menores. O ponto de partida deles são palavras, frases e textos. Palavração. No método de palavração, a ênfase recai na palavra e não no texto. Inicia esse ensino com palavras que depois são divididas em sílabas e letras. Objetivos: avançar o conhecimento da leitura, produzir frases, completar frases com apoio de figuras. Sentenciação. Na sentenciação, a ênfase incide na palavra ou por frases inteiras. Um outro procedimento é a estratégia de comparar palavra e isolar elementos nelas reconhecidos, para ler e escrever palavras novas. O método global consiste em ferramentas que damos aos alunos para que eles possam ver a realidade, e essa realidade está composta por vários cenários que precisam ser conhecidos e compreendidos. A linguagem oral é aprendida pela interação e repetição, observação, porém, a escrita é artefato cultural e convencional, precisa ser dada informações sistemáticas. Através da música e conto, as crianças vão identificando e reconhecendo as letras e os sons dos contos e das músicas. E a leitura se torna explosiva, rápida, prática, suave, gostosa e prazerosa. Esses processos de alfabetização envolvem o ler, o falar, o ouvir, a pragmática, o pensamento crítico e muitas outras várias habilidades do aluno. Porém, a boa educação acontece quando você tem uma alfabetização de qualidade e quando as crianças se apropriam da leitura e da escrita. Para que isso aconteça, tem que haver comprometimento com a qualidade da educação e conhecer as necessidades do aluno e escolher o melhor método que se adapte a esses alunos, pois a alfabetização é um processo muito importante e tem que ser muito estimulada e motivada para que a criança se torne um adulto consciente e crítico, independente do método de alfabetização usado pela escola.